É isso aí, minha gente. Voltando aqui a falar sobre Atos e a obra lucana, nós vamos falar sobre o texto lucano, a partir da introdução ao estudo da Bíblia, volume 6, Evangelhos Sinóticos e Atos dos Apóstolos. E aqui, nesse material aqui de Antônio Rodrigues Carmona, as duas obras foram escritas originariamente em grego e chegaram até nós em dois tipos de texto. Um conhecido como alexandrino, ezequiano ou neutro, que é aceito comumente, e o outro conhecido como ocidental, que é o mais recente que nós falamos aqui agora há pouco. O texto alexandrino, ele como é que eu posso dizer? Ele é mais ou menos do século III, né? Ele é mais ou menos do século III. Deixa eu ver aqui. Do século III e do século IV, exatamente. E aí, continuando aqui. Texto grego, alexandrino. Isso, exatamente. O texto alexandrino do Evangelho é representado, entre outras testemunhas, pelos papiros P4, P45 e especialmente pelo P75, todos eles do século III, e pelos grandes manuscritos do século IV. Também sinaítico e vaticano. É um texto que possivelmente remonta ao século II. Enquanto o texto alexandrino ele vai lá no século II e século III, mais tardar no século IV, o texto ocidental, contido no Codex, do século V, século VI, né? E oferece um texto caracterizado por adições, omissões e trocas que explicam o texto, suavizam-no ou harmonizam-no com os outros sinóticos e às vezes lhe dão um caráter antijudaico. Isso aí a gente comentou no vídeo anterior. Lembra, Fernando? Sim, tá aqui, ó. Isso, beleza. Em geral, a crítica textual considera esse texto como secundário, embora em casos concretos possa conter leituras de maior valor do que o alexandrino. Existe um terceiro tipo de texto, o chamado koiné, ou textos receptos, que possui pouco valor. As atuais edições dos manuscritos críticos usam fundamentalmente o texto alexandrino, suprimem como não autênticos. Deixa eu ver aqui alguns trechos e duvidam da autenticidade de outros trechos. Por exemplo, se você observar aqui as chamadas não interpolações ocidentais, isto é, uma série de fragmentos que não aparecem no texto ocidental. O estado atual da questão pode ser encontrado na terceira edição do The Greek New Testament, que duvida seriamente de capítulo 22, versículo 43 e 44 e capítulo 23, versículo 34, apresentando os textos entre colchetes e admite a autenticidade das não interpolações ocidentais. Então a gente observa que no caso aqui do Evangelho existem textos, né, que são vistos como não autênticos. Lucas 9, 55 e 56, Lucas 23, 17, Lucas 22, 43 a 44, Lucas 23, 34, né? E aí, isso a gente encontra. No caso de Atos dos Apóstolos, em relação a essa obra, o texto alexandrino, ele é representado principalmente pelos papiros P45, século III, e P74, do século VII, e pelos manuscritos sinaítico, vaticano, alexandrino, Efraim Receptus e vários outros. Trata-se de um texto breve e, em geral, costuma ser considerado como autêntico pela maioria dos críticos. O ocidental, por sua vez, é representado principalmente pelos papiros P38,
século IV, P48, século III, e especialmente pelo manuscrito Codex Bezae Cantabrigiensis e a Vetus Latina, século II a IV. Apresenta um texto quase 1/10 mais amplo que o anterior, com aproximadamente 400 adições, nas quais atenua as dificuldades, corrige as inexatidões, oferece detalhes pitorescos, inclusive textos litúrgicos. A linguagem é às vezes vulgar e possui bastante semitismos, ou seja, aquela questão relacionada ao povo semita, né? Uma linguagem que não é própria do grego, mas do povo semítico. Continuando aqui, deixa eu ver aqui. As citações bíblicas são tomadas de um texto muito diferente da Septuaginta. Teologicamente, ressalta as figuras de Pedro e Paulo e, pelo contrário, apresenta negativamente o povo judeu. O texto difundido tanto no Oriente como no Ocidente remonta a meados do século II e parece ser tão antigo como o anterior. Discute-se a relação entre as duas formas do texto e, em geral, prevalece a ideia do caráter primário do alexandrino, admitindo-se a possibilidade de que o ocidental contenha leituras originais. As edições críticas dos manuais reproduzem o alexandrino e suprimem como não autênticos. Capítulo 8, versículo 37, capítulo 15, versículos 34, capítulo 24, versículo 6 a 8 e capítulo 28, versículo 29. O problema do texto de Atos dos Apóstolos foi uma das grandes preocupações da investigação bíblica no final do século XIX e início do século XX. Estudou-se especialmente a origem e a relação mútua entre as duas formas do texto, o ocidental e o alexandrino. As diversas hipóteses propostas podem ser agrupadas em duas posturas básicas, segundo a intervenção atribuída a Lucas, se foi responsável pelos dois textos ou por somente um deles. Primeiro, Lucas é responsável pelos dois textos. Alguns acreditam que o texto primitivo foi o ocidental, do qual procede o alexandrino, e outros, minoria, defendem a procedência inversa. Trata-se de uma explicação antiga defendida e divulgada no final do século passado por F. Bless, que afirmou que Lucas escreveu primeiro o texto ocidental, também chamado romano, por ter sido conservado e divulgado pela Igreja de Roma. Depois realizou uma cópia para Teófilo, no qual melhorou o texto que chegou até nós como o texto alexandrino. A explicação foi seguida por Zahn e Nestlé, que é o autor do texto grego que a gente tem aqui no Brasil, e outros. Mas hoje em dia pode ser desprezada, principalmente porque o texto presumidamente primitivo contém uma série de adições, omissões e trocas que são próprias de um texto revisado. Apesar disso, ultimamente, M.E. Bosmar e Alan Moore afirmam que o alexandrino é uma revisão do ocidental e tem procurado reconstruir este último. A postura contrária foi proposta no início do século XX por G. Salmon. Lucas primeiro teria escrito o texto alexandrino e depois o ocidental, ao qual acrescentou as observações de Paulo, que leu a obra depois de seu biênio na prisão de Roma. Essa explicação concreta não teve seguidores pela improbabilidade da intervenção de Paulo, mas a hipótese em si mesma é defendida atualmente por Delebecq. Para ele, o texto ocidental é uma revisão posterior feita pelo próprio Lucas, mas não se demonstrou ainda que o texto ocidental remonte a Lucas. Então, há uma ideia de que Lucas escreveu tanto um quanto o outro, sendo que um foi uma reelaboração do primeiro material. 2. Lucas só é responsável por um texto. Dentro desse grupo, o maior número de autores afirma o caráter primário do texto alexandrino e secundariamente o ocidental, embora o expliquem de diferentes formas. Para Westcott Hort, M. Dibelius e outros, o texto ocidental procede das interpolações
feitas de diversas formas a partir do alexandrino, nos séculos I e II, mas se objeta que o texto ocidental não parece ser fruto de um acréscimo anárquico, pois a obra oferece um conjunto coerente. Afastando-se dessas objeções, J. Ray Hobbes afirma que o texto ocidental é não fruto de interpolações, mas uma revisão sistemática do alexandrino, feita com critérios literários e doutrinais. Lembra daquela questão do aspecto doutrinário, de assim, vamos ajustar algumas situações do texto escrito para a compreensão doutrinária de então, porque se esse material é do século IV, século V, século VI, ele já está sendo influenciado pelo pensamento escolástico, naquele período medieval, em que a igreja é a mediação, né, entre a revelação e o povo. Então a possibilidade de repente, alguns ajustes para harmonizar. Hoje nós temos o que? Os comentários bíblicos e as bíblias de estudo com notas de rodapé. A gente separa as coisas. Só que por motivos que eu não sei quais, há a possibilidade de que no texto ocidental ter havido algum tipo de harmonização para o leitor. Enquanto o alexandrino é uma coisa mais crua, porque ele está bem mais próximo da igreja do primeiro século. Deu para entender o raciocínio? Entendeu? Então vamos seguir. Nesse caso aqui, R.P.C. Handel segue esse ponto de vista, mas prefere falar de uma interpolação sistemática do alexandrino feita pela mesma mão. F.H. Chase, e à luz dos semitismos do manuscrito D, explica sua origem como a contaminação de um manuscrito grego por outro siríaco. A essas explicações objeta-se a simplificação do problema, sem levar em consideração a complexidade dos semitismos e dos acréscimos. Assim, G. Day Yordan destacou que os semitismos aparecem de forma desigual e inconstante através de toda a obra. Como não tem ninguém assistindo, acho que Patrícia já saiu, hein? Manda mensagem para ela, tá faltando. E aí nesse caso, né, a gente, por exemplo, vai perceber aqui, por sua vez, que Henschen chama a atenção para a complexidade das adições, das quais distingue 3 tipos no manuscrito D. Aquelas que aparecem em todo o manuscrito, Evangelhos, Atos, Cartas, Apocalipse, pequenas frases esclarecedoras que não podem ser consideradas como revisão, as variantes próprias do texto ocidental dos Atos, que devem ser levadas em consideração nesse debate, e as variantes próprias do copista do manuscrito D para B. Aland, para B, Aland, do manuscrito D, ponto final, continuando, ponto contínuo, para B. Aland, o texto ocidental teve uma evolução que é preciso levar em conta, em seu lugar de origem pode ser a Síria. O ponto de vista contrário é defendido quase solitariamente por A.C. Clarke, para quem o texto primitivo é o ocidental e o alexandrino é uma redução posterior. Outros autores, diante da falta de uma explicação satisfatória, reconhecendo em geral o caráter primário do texto alexandrino, não o consideram mais como primitivo, pois de fato contém erros e aceitam a possibilidade de que o ocidental conserve leituras primitivas e que nos acréscimos certamente secundários conservam-se tradições orais antigas de grande valor histórico, pois é um texto que remonta ao século II. Por isso defendem na crítica textual um método eclético, segundo o qual em cada caso é preciso discernir qual seria a leitura original e a praxe seguida pelo The Greek New Testament, que segue o texto do alexandrino, mas aceita como primitivas as leituras oferecidas pelo ocidental em vários casos. Conferir 12, versículo 10, 19, versículo 9, 20, versículo 15 e 27, versículo 5, 28, versículo 16. Patrícia voltou. E aí nesse caso,
Eu não sei se dá para perceber que, olha como é que são as coisas. O cara lá do povão, ele está sentado ouvindo você pregar e ele assim acha que tudo é muito simples. Eu não sei se você percebeu aqui que assim, se você está levando uma coça para entender, se eu estou levando uma coça para ler, imagina o quanto esse pessoal aqui não apanhou para chegar num ponto, quer saber? Tem coisa que é, tem coisa que não é, se sei, digo que sei, se não sei, digo que não sei. Ou seja, o negócio não é simples, mas você percebe que não é por isso que a gente vai ser preguiçoso. Lembra do que eu falei? Rádio gravador pertence a uma época, né? Então, se você chega, né, por exemplo, imagina, suponhamos que de repente um garoto hoje de 12 anos escute na madrugada a vitrola tocando um blues, tocando B.B. King sem parar. Aí pensa comigo o seguinte, peraí, vitrola? Tá entendendo? E pergunta quantos garotos de 12 anos sabem o que é blues. Então, observa bem, olha como é que assim, a questão de contextualizar. Eu posso escutar Cláudio Zoli e lembrar de uma época, mas um cara de 14 anos, a primeira coisa que ele vai pensar é o seguinte: o que é vitrola? Pai, o que é vitrola? Deu para entender? Que nem ontem, né, quando o Silvio Santos estava fazendo aquelas perguntas para os filhos do Bolsonaro, né, o senador, meu Deus, Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro, quando ele perguntou quem foi o presidente goiano que renunciou. Goiano? Acho que goiano, não é? Né, Jânio Quadros? Não é? Então, aí nisso eles não souberam responder. Chegou uma outra situação quando ele perguntou sobre um vereador da Baixada Fluminense que andava sempre com a Lurdinha, né? E nisso vestiu uma capa preta. Eles não souberam responder, entendeu? Foi o Tenório Cavalcante. E aí o que acontece? Aí se, por exemplo, você que está falando, aí nesse caso então, se perguntasse alguma coisa da atualidade, quando perguntou quem denunciou o Fernando Collor, aí eles acertaram, foi o irmão dele, porque Collor é uma história mais recente, tá entendendo? Tenório Cavalcante e Jânio Quadros não é. É óbvio que o Silvio Santos não deixou passar e mandou eles irem para casa e estudarem um pouco mais de política, entendeu? Mas assim, não, o Silvio Santos fez isso. E rindo, entendeu? Chutando a canela e rindo. Que nem ele fez com a Sherazade, né? Não, porque você não deixa mais eu falar. Não, é porque eu contratei você, porque você é bonita. Então acontece, você vai e faz jornalismo. Não é para você dar opinião. Quem é Sherazade? Raquel Sherazade é uma jornalista. jornalista Olha só, para você que vai ser pastor de uma rapaziada que vai estar de calça verde e cabelo azul, tu tá entendendo? Tu tem que se atualizar, hein? Eu sou do tempo que os rapazes estavam tudo de gravatinha, camisa manga curta e sapatinho engraxado. Esse tempo já passou. Chega lá de brinco. Chega lá de brinco. Brinco ainda tá legal, mas pode estar de alargador, entendeu? Calça verde de abacate, exatamente. E sem falar que no retiro, quando o cara for dar um mergulho, você vai ver o sovaco raspado. Desse jeito. Então, tenta se atualizar, entendeu? Aí eu vou trazer uma multa ali para Tenta se atualizar, entendeu? Né? Para você dialogar com esse tempo. Esse é o tempo. Então, né, a gente vai fechar esse bloco, né, falando sobre o texto lucano, e agora vamos falar sobre o conteúdo lucano e a obra de Atos. Tá beleza? Você perdeu.